Olá, salve as pessoas inscritas nesse canal, Filhos da Floresta Florestania, salve as pessoas que estão vindo aqui sem serem inscritas. Eu já peço que vocês deem umas vistas aí nos vídeos que tem aí no canal. Esse aqui é o 36º vídeo, no qual eu vou falar sobre Tecoan e Fortunete, a campanha pela Água da Fortuna, né, do projeto Filhos da Floresta Florestania, aqui em Assis. Então, a Água da Fortuna é um córrego, né, o córrego Fortuninha, alguns chamam Fortuninha, alguns chamam Fortuna. É um córrego que nasce aqui na região urbana, cidade de Assis, nas proximidades do Parque Ecológico Buracão, conhecido como Buracão, que é o Parque Ecológico Domingos Coelho, e passa por uma boa parte da cidade, né, o córrego, até chegar na área rural, e tem alguns trechos de floresta, de mata fechada, de mata atlântica, algumas características de transição com cerrado também, né, a presença de algumas árvores ali, algumas plantas que também são do cerrado, isso se nota na área. E essa mata é cercada por bairros da cidade, né? Vila Operária, Vila Cambuí, Parque Universitário, Vila Tênis Clube. São alguns bairros que cercam essa floresta onde tem algumas nascentes do Córrego Fortuna e o leito do Córrego Fortuna. Tecoan e Fortunete é a junção de algumas palavras indígenas, não da mesma etnia, não do mesmo tronco linguístico, mas é uma mescla, aqui, uma salada mesmo, que através de estudos e pesquisas e leituras e vivência na luta e em apoio às causas indígenas, eu fui conhecendo, aonde Tecoan é uma palavra dos guaranis para terra, território, né, aldeia, território sagrado, e é uma palavra de outros grupos indígenas que eu não vou saber falar, mas possivelmente do Xingu, pelo que eu me lembro de onde eu tirei essa palavra aí, veio do nome da campanha pela não construção do complexo hidrelétrico de Belo Monte, lá no Rio Xingu, no Rio Madeira. Então, né, o nome da campanha era eu não lembro, era Icatu Xingu, salve a água boa do Xingu, onde I significa água ou rio, né? Então, ET é outra palavra de outros grupos indígenas que significa verdadeiro, né? Como jaguareté, é onça verdadeira, né? Alguma coisa assim. Então, Tecoan e Fortuna ET significa território sagrado, água da fortuna verdadeira. Numa mescla livre, assim, e espontânea de palavras de diversas etnias indígenas, formando o nome do projeto que o primeiro coletivo Filhos da Floresta começou a compor e a estruturar para essa área de mata urbana, nessa ilha que eu falei cercada por esses bairros, que é a área da floresta urbana da Água da Fortuna. Então, é Fortuna Verdadeira, né? É um nome brincando com o nome do córrego que passa ali nessa floresta. E por que Fortuna Verdadeira? A gente está querendo com o projeto, desde que começou esse projeto e os coletivos, a mostrar para a galera de Assis a importância, a riqueza, o valor que tem a floresta preservada, né? Que não precisa destruir a floresta para gerar coisas boas para a cidade, para a sociedade, para a comunidade assisense. Que a floresta em pé pode ser um grande trunfo aí para Assis, né, para que as pessoas conheçam o valor da natureza preservada. Então, em 2010 até 2022 foi um período de 12 anos onde a campanha pela Água da Fortuna, a Tecoan e Fortunete, durou, né, até agora. Então se iniciou em 2010, quando a gente tinha uma oca de pagelança feita com bambus lá na área. Nessa época era uma área devoluta, uma área que estava em júdice, mas não tinha dono, né, até então, e isso vinha de décadas. E então a gente construiu, eu e meus amigos, uma pequena oca de pagelança onde a gente praticava a nossa espiritualidade, que é justamente a prática do xamanismo, da enteogenia, as plantas sagradas de poder, maracás, tambores,
né? A gente lá fazendo nossos rituais sagrados, né? De conexão com a natureza, com os espíritos da floresta. E para isso servia a Oca de Pagelança e em torno disso, dessas atividades, juntaram-se pessoas que gostam da floresta, que queriam colaborar com essa ideia de mostrar para a população a riqueza que tem uma floresta na questão espiritual, na questão medicinal fitoterápica, né, na questão de artesanatos, né, matéria-prima da floresta que pode ser usada de maneira sustentável, não predatória para confecção de artesanato, de comidas, na questão alimentícia, culinária, né, chá de caraguatá, farinha de jatobá, pão de jatobá, enfim. Então, aí surgiu os amigos do projeto. De 2010 até 2012 foi nessa toada, a gente utilizando-se da floresta para coletar sementes, para fazer artesanatos, para fazer os nossos rituais de pagelança, de xamanismo, né, e bruxaria. Quando em 2012 se inicia a primeira experiência coletiva formal desse projeto, onde a gente aglutinou junto comigo 5 pessoas e fomos aí de 2012 até cerca de outubro de 2013, quando o coletivo, esse primeiro, se desfez, né? Então a gente chamou o coletivo de Filhos da Floresta, aí que veio esse nome de Filhos da Floresta, e éramos 5 pessoas que realizamos algumas ações na área, visando a recuperação dela, visando lutar pela proteção da área, porque a área estava sendo degradada por queimadas constantemente ateadas de maneira irregular, aproveitando essa época seca do ano, né? Um movimento engendrado aí, ano após ano, para descaracterização da área vegetal, do ambiente da floresta que existe lá, né? Através de queimadas, através da colocação de gado para pastar na área da mata, na área do rio, né? E isso acontecia contumazmente. E também o descarte irregular de lixo em algumas localidades ali da área de mata, nessa pequena ilha, né? Nessa floresta urbana da Água da Fortuna. Fizemos então a Roça Nativa Ancestral Agroreflorestal Comunitária, que tinha como objetivo proteger a faixa de mata fechada, beirada da mata fechada que passa, que tem rente ali a rua de terra Santa Cecília, uma rua que corta a floresta de leste a oeste, porque ali nessa rua jogava-se lixo de maneira muito intensa, dia após dia, né, a população da cidade, também empresas, né, e pessoas ateavam fogo no lixo. Então tinha uma área ali que ficava rente à mata fechada, onde esse descarte de lixo acontecia. Então a gente chegou nessa área, né, e retiramos o lixo, e a gente fazia esse trabalho de retirada de lixo constantemente, né, essas 5 pessoas que compõem o coletivo, e a gente fez um cercadinho de bambu ali, com bambu coletado na área ali, e no interior ali, para proteger essa área, essa faixa de mata fechada, né, do lixo e do fogo que se ateia ao lixo, para que esse fogo eventualmente não pegasse ali na área de mata fechada, de mata densa. Então a gente fez esse cercadinho de mudas, cotidianamente retirávamos o lixo jogado ali e colocávamos nas esquinas mais próximas das ruas ali próximas a esse ponto da floresta, para que os caminhões de lixo levassem para o aterro sanitário da cidade. E a gente começou a plantar mudas ali, né, no objetivo de proteger aquela área ali, né, a lateral ali, a beirada da mata fechada, do fogo, do lixo, né. Então era uma roça, porque além de plantarmos árvores, plantas também eram plantadas, plantas de valor culinário, né, e também medicinal, e sempre focando naquelas coisas que a gente sabia, ir estudando e pesquisando, que os indígenas que brasileiros utilizam, né. Então, era ancestral por causa disso, né? Focando nas coisas indígenas, e era agroreflorestal, não era agrofloresta, era agroreflorestal porque visava reflorestar aquela área ali que estava sendo utilizada para descarte de lixo na beirada da mata fechada. Nós realizamos, além da roça ancestral agroreflorestal nativa comunitária, nós realizamos também mutirões de retiradas de lixo
diversos pontos da mata, como falei, não era só ao longo da rua de terra, mas em diversos outros pontos da mata em momentos anteriores a esses, em décadas anteriores até. Então tinha ali um acúmulo de lixo nas trilhas, em alguns pontos das matas ali, nas beiradas com as ruas. Então a gente fez, nesse período de 2012 até outubro de 2013, essas 5 pessoas, contando também com a ajuda dos amigos do coletivo, algumas mutirões ali de retirada de lixo. Fizemos também a construção do projeto. O projeto que a gente batizou com esse nome, Tecoan e Fortuna T. Território Sagrado, Água da Fortuna Verdadeira. Onde a gente fez algumas reuniões entre essas 5 pessoas que compõem o coletivo e construímos um texto, e esse texto compunha ali, abarcava ali as ideias que a gente vinha conversando ao longo do tempo, desde que começamos a nos reunir. E aí a gente apresentou também, fizemos a construção do projeto, fizemos reuniões para escrever esse projeto, e depois disso, pronto, fizemos algumas reuniões com Secretaria de Meio Ambiente da cidade, foram 2 reuniões, pelo que eu me lembro, onde eles se mostraram bastante solícitos, né? E, no entanto, deram a nós ali um direcionamento que a gente se tornasse uma ONG, né? Essa era uma coisa que eles queriam que a gente fizesse, uma associação formal para que a gente pudesse lidar com a prefeitura no sentido de regularizar as ideias do projeto para que a gente pudesse fazer as coisas nessa área ali. Não é verdade? E eu acho que esse ponto que a prefeitura levantou foi uma das gotas d'água assim, que fez com que algumas pessoas se desfizessem do coletivo, onde ficou eu mais um por um tempo ainda de 2013, e depois essa pessoa também se retirou, e a partir daí não tinha possibilidade de continuar a construção coletiva junto com a prefeitura, das possibilidades de trazer o projeto à tona, porque era só eu, e é um projeto que precisa de mais pessoas para isso. Em 2013, então, em outubro, o coletivo se desfez depois disso tudo. Em 2014 houve um período onde a floresta foi retomada pelos proprietários, né? Estava em júdice, estava devoluta as terras, mas essa área foi retomada pelos proprietários em 2014, e eles fizeram aí o processo de cercar algumas partes da floresta que pertencem a eles, e com alambrados, né? E com cerca de arame farpado alguns pontos também. E o que eles fizeram foi a venda de algumas áreas de mata, e inclusive uma área que o projeto que a gente vinha construindo lá no primeiro coletivo visava para fazer uma eco-aldeia. Se você ver o último vídeo nesse canal, você vai saber qual é a ideia da eco-aldeia. Essa área foi vendida pelos proprietários e foi transformada num novo bairro. Concreto, asfalto, rede de esgoto, e está lá numa área que era para ser recuperada, e foi, enfim, em vez de ser recuperada e reflorestada, foi transformada em bairro a partir de 2014. É o bairro Aquários, aqui em Assis, São Paulo. Então, algumas partes da mata foram vendidas para construtoras, para imobiliárias, né, e começou esse processo de urbanização nas bordas da floresta. Houve então em 2014, depois do fim do coletivo 1, um início de um ciclo de ações, de operações de militância, para mim fazer o reconhecimento e a vistoria ecocidadã desse processo de urbanização, de cercamento, de construção de bairros, de asfaltamento de ruas. Então, de 2014 até 2020, durou esse processo de 6 anos sem coletiva, onde eu fiz essas ações que resultou em 2 vídeos aqui do canal, que foram as primeiras operações, lá em 2014 ainda. Se você achar aí no começo do meu canal aqui, Operação Lagarto da Floresta e Operação Carobá, foram as 2 primeiras operações desse ciclo de 6 anos de operações de reconhecimento e vistoria para fazer registros e a averiguação aí desse processo de urbanização nas bordas aí dessa área de floresta da Água da Fortuna. E veio outras operações, né? Algumas não tem vídeo, né? Até que em 2020, após o final da operação que começou em 2009, que é a Operação Saracura, que contou com algumas patrulhas em volta da floresta, dentro da floresta, em vários pontos da floresta, onde eu fiz com mais um colega que se juntou a mim em 2019. Então, após o final da Operação Saracura, em 2020, surgiu os Filhos da Floresta 2.0. Sim, a segunda experiência coletiva do Filhos da Floresta. E a gente aglutinou 6 pessoas
de maneira mais fixa, e em volta dessas 6 pessoas orbitavam alguns amigos do coletivo que, hora ou outra, se juntaram a nós para uma e outra ação lá na localidade. O coletivo, que se formou em 2020, durou até 2022, coletivo Filhos da Floresta 2.0. E dentre as ações que a gente fez, eu pontuo aqui o campo metagenômico, que era uma área de 100 metros quadrados que nós cercamos com bambus e sisal, num ponto ali da onde havia despejo intenso de lixo e perto do riacho ali. Então nós fizemos a adubação do solo nessa área de 100 metros quadrados que cercamos com bambus e fizemos ali uma experiência científica agroecológica de recuperação de solo através de matéria que nós colocamos nesses 100 metros quadrados, tanto carvão, como pó de rocha, como matéria esterco, como matéria verde de árvores de leucena, que são uma praga aqui na nossa região, porque não são nativas daqui, são da América Central, mas elas se espalham muito fortemente. Tem o lado positivo de conter erosões, de reflorestar áreas, mas elas acabam tomando espaço de plantas nativas que deveriam estar naquele ambiente. Então, depositamos ali algumas podas de leucena, matéria verde, e aí a gente deixou isso agir no solo, né, e fomos observando através da retirada de análise de amostras de solo para análises com um colega nosso que é cientista e agroecológico que sabe fazer isso, e a gente estava então acompanhando a evolução da vida naquele solo que por muito tempo foi ali alvo de despejo de lixo e de queimadas que estacavam fogo no lixo, né? Além do campo metagenômico, nós fizemos ali a NUPERV, que é o Núcleo Popular de Experimento de Regeneração de Vegetação, que é mais ou menos aquilo, é mais ou menos a mesma coisa da Roça Nativa Ancestral Agroreflorestal Comunitária lá do Coletivo 1. Então é uma área da Rua de Terra Santa Cecília que corta a floresta de leste a oeste, onde era despejado lixo intensivamente nessa época, de 2020 até 2022, e aí a gente continuava, vinha de muito tempo isso, desde lá do primeiro coletivo, continuava o lixo. Então a gente fez a mesma coisa, a gente cercou uma área com bambus e começamos a plantar mudas ali dentro e retirar o lixo, impedindo que tacassem fogo ali. E foi isso, a NUPERV, né? Fizemos também vários mutirões de retirada de lixo em diversos pontos da floresta, além de fazermos uma campanha de conscientização com entrega de panfletos falando sobre a floresta, sobre o que encontra-se nessa floresta de vegetais importantes para culinária, importantes para fitoterapia, medicina alternativa, importantes para artesanato, cultura, arte, falando para as pessoas da existência daquela floresta, porque pessoas ali, vizinhas, sequer sabem que existe uma floresta ali. Então, nos bairros circundantes da floresta, fizemos essa entrega de panfletos, casa a casa, conversando com as pessoas e entregando material impresso para elas sobre animais que se encontram ali, sobre a importância do córrego Água da Fortuna que tem ali, e falando sobre as ideias do coletivo, do projeto Tecoan e Fortuna ET. Além da campanha de conscientização, fizemos também ali, tivemos uma conquista, e depois de algumas reuniões com o secretário de Meio Ambiente, com o prefeito, na época, a gente conseguiu, junto com a pressão de outros setores da sociedade também, com que a prefeitura fechasse o trânsito no trecho da Rua Santa Cecília que passa por dentro da floresta. Com isso, cessou o despejo de lixo, que era intensivo ao longo do trecho da rua toda que passa pela floresta, Então, cessou também, diminuiu grandemente assim a quantidade de incêndios, porque o fogo era grandemente tacado no lixo, assim, a maior parte do fogo. Então, a Rua de Terra continua fechada até hoje, isso aconteceu em 2022, não tem mais possibilidade de trânsito nela, isso foi uma conquista, mas em 2022, no final do ano, o Coletivo 2.0 se desfez por diversas questões, as pessoas não puderam mais se comprometer com essa causa, com esse projeto. Então, os 12 anos da campanha Tecoan e Fortuna ET, pela Água da Fortuna, aqui na cidade de Assis, tem aí mais um hiato, mas é um tempo onde eu estou aí
buscando por novas parcerias. É muito difícil encontrar pessoas que tenham disponibilidade, disposição para militância, né? Mas estou na luta em busca dessas pessoas para compor o coletivo 3.0, e a ideia é abarcar outras áreas da cidade, mas, se for possível, quanto antes possível, retomar ações aí para campanha por essa área de floresta tão importante por sua riqueza vegetal, animal, o córrego que tem ali, um trecho de floresta de Mata Atlântica bem importante dentro da cidade de Assis. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, dê uma curtida, dê uma força. Se você é de Assis ou da região e tem possibilidade de vir para a cidade com frequência, cogite entrar em contato comigo para compormos um novo coletivo 3.0 e fazermos a luta pelas florestas e a retomada da campanha pela área de floresta urbana da Água da Fortuna. Filhos da Floresta, Florestania, Ecologia Cidadã e Cidadania Ecológica.